Então, a gente viu até o 111. Não, professor, só foi até o 110. O 111 o senhor ainda não iniciou. Ah, então pronto. Beleza. Então, vamos começar. Perfeitamente. Começar do 111. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Está lá no artigo 111 do Código Penal, tá? Gente, só relembrando que a gente viu na aula passada. Toda vez que a gente fala em prescrição da pretensão punitiva, a gente sempre vai regular a prescrição pela pena máxima combinada no tipo penal. Depois que a gente tem o trânsito em julgado dessa condenação para ambas as partes, ou só para o Ministério Público, a gente já tem a prescrição da pretensão punitiva antes em abstrato, agora em concreto, tá? E se regula pela pena aplicada, tá? Só lembrando. Então, beleza. No 111, ele diz lá para a gente o seguinte: antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, quando começa a correr o prazo prescricional? Porque a gente viu, a partir do momento que é alcançado ou superado o prazo prescricional, que está lá no 109, né? 20 anos, 16 anos, 12 anos, 8 anos, 4 anos ou então 3 anos, alcançado ou superado esse prazo, vai ocorrer a prescrição, né? Não tem mais como punir esse réu, esse acusado. Então, olha só. Antes de transitar em julgado, artigo 111. Do dia em que o crime se consumou. É a regra, isso é o normal, né? Cometeu o delito, teve a consumação dele, a partir daí começa a contar o prazo prescricional. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 3 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, professor, mas esse crime aí, na verdade, foi um crime que a pena é de 15 dias a 6 meses. Certo? E até agora não fizeram nada, não denunciaram nem coisa nenhuma. Eita, então peraí. Nessa situação, já tem 3 anos que se passaram, né? Então, pena em abstrato, combinada, né? 6 meses prescreve em 3 anos. Já tem 3 anos, então está prescrito a pretensão punitiva em abstrato. Fechou. É só esse cálculo, é isso que a gente tem que ter em mente. Tá? Obviamente que tem uma situação que a gente vai ver à frente, e para mim é o outro ponto crucial da prescrição. Costumo dizer que para mim prescrição é 109, 110 e 117, que a gente vê mais à frente. Então, teve a consumação do delito, começa a contar o prazo prescricional. Inciso segundo do 111, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Então, beleza. Crime tentado, né? Enquanto eu estiver tentando e não se consumar por razões alheias à minha vontade, na hora que cessa, né, essa execução, o iter crimes, sem a consumação, óbvio, por isso, crime tentado, daí começa a correr o prazo prescricional, se inicia. Nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. Exemplo é
Sequestro, que é crime permanente. Eu fui sequestrado, já estou sequestrado há 30 dias. Eita, professor, então já tem 30 dias que o prazo prescricional está correndo? Não, de forma alguma. Só começa a correr quando cessa a permanência. Ah, hoje estouraram o cativeiro e hoje me libertaram, apesar de eu já estar 30 dias sequestrado, mas o prazo prescricional vai começar a correr hoje, no dia que eu estou sendo libertado, que cessa a permanência. Inciso 4º, nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data que o fato se tornou conhecido. Então, falsifiquei uma certidão de nascimento, alterei uma certidão de óbito, ou então casei novamente, terceiro casamento que eu estou tendo cumulativamente com outros dois, ou com um só, que caracteriza o crime de bigamia, não é da data que eu contraí esse casamento seguinte, tá? E nem no dia que eu alterei a certidão de óbito, eu falsifiquei a certidão de nascimento. Não, não é dessa data que começa a correr o prazo prescricional, mas sim quando se torna público, quando, né, o fato se torna conhecido. Ah, eu já estou casado há 2 anos com 2 mulheres. Eita, bigamia. Então quer dizer que já 2 anos do prazo prescricional? Não. Hoje descobriram que eu tenho 2 casamentos, então o prazo prescricional começa a correr, começa a fluir a partir de hoje, do dia em que se torna conhecido o fato. Tá bom? Inciso 5º, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código, ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Beleza, então, crime praticado contra a dignidade sexual de criança e de adolescente, o prazo prescricional só começa a correr quando essa criança ou esse adolescente se torna adulto, né? Fase adulta, 18 anos de idade. É que vai começar a correr o prazo prescricional. Ah, cometi o crime. Um crime, vamos imaginar que a pena seja de 15 dias a 6 meses, que prescreve em 3 anos. E eu cometi exatamente o crime contra um adolescente de 14 anos. Eita, Marco, então 14. Nós estamos agora. Isso foi, sei lá, em 2014. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, eita, já tem 7 anos. Prescreveu? Não, de forma alguma. O prazo prescricional só vai começar a correr quando fizer 18, 14, 15, 16, 17, 18. Só em 2018. Eita, então 2018 começa a correr o prazo. 18, 19, 20, 21. Então, em 2021 é que prescreve. Aí a gente precisa ver a data do nascimento, né? A Marga, porque ela nasceu... fez 18 anos no dia 15 de dezembro de 2018. Então, 19, 20, 21. 14 de dezembro de 2021, prescrição em relação a isso. Que vai ser só agora em relação aos marcos interruptivos, que a gente vai ver como é que funciona já já. Tá bom? Oi. É isso para eu repetir o inciso 5º? Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, para menores de idade, crimes contra a dignidade sexual deles,
o prazo prescricional só começa a correr, só se inicia a contagem quando eles alcançarem a maioridade civil, 18 anos. Tá bom? Então, o crime foi cometido quando o adolescente tinha 14 anos. Eita, professor, 2014 para 2021 são 7 anos, então está prescrito. Não. Né? Porque eu falei de um crime que supostamente a pena é de 15 dias a 6 meses de reclusão. 6 meses de reclusão, pena máxima combinada, regulada lá no inciso 6º do 109, prescreve em 3 anos. Professor, como já tem 7 anos, prescreveu, né? Não, de forma alguma. Que a prescrição não começou a correr lá da consumação de 2014. Como é menor de idade, a prescrição só se inicia quando esse menor de idade completa 18 anos. Salvo se já tiver sido ajuizada a ação penal. Se já foi ajuizada a ação penal, beleza, maravilha. Pode acontecer a prescrição, só agora se for em relação aos marcos interruptivos, que a gente vai ver como é que funciona. Mas até então, tá beleza. Conseguiu captar a mensagem agora? Pronto, beleza. Qualquer coisa. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, né? Ou seja, depois de transito em julgado, de quando começa a contar o prazo prescricional. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, que é transitado em julgado a condenação, a prescrição começa a correr, inciso 1º, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Beleza. Gente, inclusive para a defesa, como já transitou em julgado tudo, o Estado tem que tomar uma atitude para executar a pena daquele condenado. E, professor, nesse caso aí ele pegou 3 anos de reclusão. Pois é, transitado em julgado, né, e que tem que chamar, tem que pegar para o cara executar a pena, nós estamos falando da prescrição da pretensão executória. Já transitou em julgado, tudo executória. Então, regula-se pela pena aplicada. Pena aplicada de 3 anos. 3 anos prescreve em pena superior a 2 e não excede a 4. Prescreve em 8 anos. Está lá no inciso 4º do 109. Então, o Estado tem menos de 8 anos para fazer esse cara começar a cumprir a pena. Certo? E aí, quando transita em julgado, já começa a correr o prazo para poder esse cara começar a cumprir a pena. Ah, transitou em julgado, professor, transitou em julgado ontem. Então, beleza, olha só. Hoje já está com 2 dias do prazo prescricional correndo. O Estado não pode deixar chegar a 8. Se chegar a 8 ou mais, prescreve. Não vai mais executar a pena do cara. Tá? Ou aqui revoga a suspensão ou livramento condicional. Ora, revogou a suspensão condicional da pena ou revogou o livramento condicional, quando a gente fala em suspensão da pena e revogação do livramento, suspensão da pena, revogação de suspensão da pena e revogação do livramento condicional, esse cara está vivendo a vida dele solto, certo? Num deixou de cumprir a pena. No outro ele cumpriu uma parte e agora está soltinho no livramento condicional. Se revogar, o que acontece? Tem que trazer esse cara para cumprir a pena. Ou para cumprir a pena da suspensão, ou para cumprir o restante do livramento condicional. E aí, revogou, começa a correr o prazo. E o Estado tem que ir atrás e capturar esse condenado para poder executar a pena dele. No inciso 2º, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Beleza, o que ele está dizendo aqui para a gente? O professor, ele estava cumprindo a pena dele, e aí ele fugiu, sei lá. Ele foi embora.
Então, a partir desse momento, o Estado tem que ir atrás dele, já que interrompeu a execução da pena, trazer ele de volta. Só não vai fazer com que ele volte a cumprir essa pena, continuar, né, já que ela foi interrompida, se o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Vamos imaginar uma situação do livramento condicional que foi revogado, né? Por um crime que ele cometeu, por não ter, no finalzinho, não ter cumprido lá as condições. O juiz vai dizer, não, revoga ou não revoga? Não, eu não vou revogar. Então, se não revoga, é porque o tempo que ele teve no período de prova vai computar como pena. E se computa como pena é porque ele já cumpriu. Se já cumpriu, então não tem que buscar ninguém para executar o que não falta, né? Conseguiram entender? Vamos lá, mais ou menos. Vamos lá. Fui condenado a 6 anos. E aí preenchi os requisitos. Já estou com 2 anos e 1 dia. Eita, Marlon, então tu preenche os requisitos para o teu livramento condicional, né? Beleza. Preenche. E aí, estou cumprindo meu livramento condicional. Só que eu respondo a um crime que eu cometi, né? Antes de começar o livramento. Ah, mas essa é a revogação obrigatória, não adianta. Para facultativa, que é descumprir as condições. E aí eu cumpri todo direitinho até o final do meu livramento condicional. Só que, como eu deixei de cumprir as condições, o juiz vai analisar se revoga ou não, porque essa situação é de revogação facultativa. Certo? No final das contas, quando o juiz vai analisar, já superou os 4 anos que eu fiquei no período de prova. 2 que eu cumpri pena, e 4 do período de prova deu 6 da minha pena. Quando o juiz vai analisar, e dizer, Marlon, isso aqui é caso de revogação facultativa do teu livramento condicional. Mas, eu não vou revogar. Beleza. Não vai revogar? Se não revoga, esse tempo do período de prova entra no cômputo da minha pena. Significa dizer que eu cumpri 2 com 4 no período de prova, que significa dizer que eu cumpri o 6 da minha pena toda, não foi? Então, eu não interrompi a minha execução. Exatamente porque o tempo da interrupção foi contado na pena, parte final do inciso 2º. E aí não tenho que cumprir mais, tá? Agora, numa situação onde eu tinha que cumprir 6 anos, com 3 anos da minha pena eu fugi, fui embora, o Estado viu que interrompeu a pena bem ali quando eu fugi e tem que ir atrás de mim para fazer eu cumprir a pena, porque senão prescreve. Beleza? Tranquilo? Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Pronto. No 113 ele diz, no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Pronto, olha só o que ele traz aqui. Aqui ele já traz a situação onde eu fugi, né, me evadi, certo? Eu fugi, eu me evadi, ou então tive o meu livramento condicional revogado. E nessa situação que ele fala da revogação do livramento, esse tempo aí, tá? Não foi aproveitado, não foi computado na minha pena.
Ou, se foi computado, ainda tem algo para eu cumprir. Do livramento condicional. No final das contas, o que interessa para a gente? Eita, Marvel, eu peguei 6 anos e cumpri. Eita, tua pena foi 6 anos. 6 anos, pena aplicada, transitada em julgado. 6 anos prescreve em, vamos lá para o 109, pena aplicada. 6 anos é superior a 4 e não excede a 8. Prescreve em 12. Então, em tese, o Estado teria 12, menos de 12 anos, e se alcançar o 12 ou mais, prescreve. Menos de 12 anos para fazer tu começar a cumprir a pena. Comecei a cumprir a pena normalzinho, beleza. Inclusive, eu estava foragido durante 1 ano. E quando transitou em julgado, esse prazo prescricional começou a correr. Só que eles me capturaram para eu cumprir a pena com 1 ano do prazo prescricional correndo. Beleza, então me agarraram. Eu comecei a cumprir a pena. Detalhe é que depois de 4 anos que eu estava cumprindo minha pena, eu fugi, eu me evadi, eu fui embora. Eita, Marco. Então, dos 6, tu cumpriste 4, né? Quanto ainda falta de pena a cumprir? 2 anos. E são esses 2 anos que, no caso da evasão, vão regular o prazo prescricional agora. Então, 2 anos prescreve em 4 anos, está no inciso 5º. Igual ou superior a 1 ano e não excede a 2. 2 anos prescreve em 4. Então, o Estado vai ter agora menos de 4 anos para me recapturar, né, já que eu interrompi o cumprimento da pena, para eu voltar a cumprir a pena. Antes prescrevi em 12, agora como é só do que falta. E ela acabou fazendo essa denúncia, ela não acreditou na como ela disse assim. Aí agora já tem família, casado, trabalho, tudo dela também, aí parece que ela foi de pouco, aí tem todo mundo lá, e alguém comigo, passar o dia de aí eu disse, depois eu tenho, 3 anos. Não sei se é 3 anos, pô. Depende da pena que ele pegar, ela está correta. Saca só, vamos lá. Se ele foi condenado por estupro, vamos imaginar que tenha sido estupro, não sei, né? E aí, se ele vai começar a executar a pena agora, é porque já transitou em julgado para todo mundo. Prescrição da pretensão executória, que é regulada pela pena aplicada. Vamos imaginar que ele pegou 6 anos, que é o mínimo legal de estupro. 6 anos prescreve em... Vamos lá para o 109. Em 12 anos, superior a 4 e não excede a 8. Inciso 3º do 109. Então, de quando transitou em julgado até ele ser capturado para começar a cumprir. Ah, professor, porque está com 2 anos que transitou em julgado essa ação penal, agora que agarraram ele para cumprir. Então não prescreveu. Se prescreve em 12 e do trânsito em julgado começa a fluir o prazo prescricional, só se passaram 2 anos, está longe de 12. Então não prescreveu. Estado botando ele para cumprir a pena, executando a pena. Perfeito. Provavelmente, ele deve ter pego entre 4 e 8 anos, regime mais de 4 até 8, regime semiaberto, trabalha normalzinho durante o dia, fora do sistema, e à noite dorme lá. Semiaberto é isso. Não, de forma alguma. A não ser que a pena dele tenha sido até 4 anos. Mas ele não pode estar lá em Pedrinhas, lá na colônia agrícola. Ele tem que estar na casa do albergado, que é do mesmo jeito. Durante o dia ele vai, trabalha, faz as coisas dele, e à noite ele vai para a casa do albergado dormir. Mesma coisa, a gente viu.
Tá? Continuando. Mesma coisa, gente, em relação ao livramento condicional, né? Prescrição no caso de evasão ou de revogação do livramento condicional. Ah, professor, 6 anos ele cumpriu 2, e depois de 4 anos, depois de 2 anos que ele estava no período de prova, ele deixou de cumprir as condições. Revogação facultativa. O que o juiz vai fazer? Eita, então revogação facultativa, eu não vou revogar. Beleza. Esses 2 anos do período de prova vai ser computado como pena cumprida. 2 com 2, 4 de pena cumprida e ainda faltam 2. Né? Quando ele deixou de escreve em 4, né? Tem 4 anos para ir atrás dele para voltar e ele fazer a cumprir esses 2 anos que estão faltando. Se der os 2 anos ou 2 anos não, 4 anos ou mais, que é o prazo prescricional, acabou, prescreveu. Ele se livra desses 2 anos. Tá? Mesma coisa com o livramento condicional. Ah, professor, mas o juiz resolveu não computar os 2 anos do período de prova na pena de 6 anos dele. Pronto, então ele só cumpriu 2, faltam cumprir 4. 4 prescreve em... Não excede a 4, prescreve em 8, inciso 4. Então o Estado tem 8 anos para capturar esse cara, para fazer ele cumprir os 4 anos que estão faltando. Tá? Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1º, em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Beleza. Se a gente olhar o tipo penal, onde tem lá pena de multa, ela é a única cominada. Ou então, estava lá, pena, detenção de 15 dias a 6 meses, ou multa, e o juiz resolveu aplicar só pena de multa, ela é a única aplicada, o prazo prescricional da multa é de 2 anos. E se segundo, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Pronto. O que ele está dizendo? Se a gente tiver um tipo penal que diz assim, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, ixi, ela é alternativamente combinada. Então, o prazo dessa multa já não é mais de 2 anos. O prazo prescricional dessa multa acompanha o prazo prescricional da pena privativa de liberdade. 1 a 4 anos, 4 anos prescreve em 8. Fechou. E a multa também vai prescrever em 8, porque alternativamente cumulado. Professor, mas nesse caso, ele pegou uma pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Ixi, então ela foi cumulativamente aplicada. Cumulativamente aplicado, o prazo prescricional dela, da multa, acompanha o prazo prescricional da privativa. Qual é a privativa? 1 ano. 1 ano prescreve em 4 anos. Menos de 1 que prescreve 3. De 1 a menor que 2, prescreve em 4. Então, vai prescrever em 4 anos também a multa. Tá? Gente, com um detalhe. Essa prescrição da multa do 114 só nos serve para prescrição da pretensão punitiva. É só antes de transitar em julgado que a gente leve em consideração esses prazos. Tá? Ou de 2 anos, ou de acordo com a privativa. É antes de transitar. Por quê?
Porque depois que transita em julgada a ação penal, a gente já viu lá no artigo 51, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o 51 diz assim, ó, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, depois que transita em julgado, que se vai executar a multa, né? Que a Fazenda Pública vai executar essa multa ela virou dívida de valor. Ela segue todos os ditames da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, quando transita em julgado, não é mais 2 anos, nem o da privativa de liberdade. Transitou em julgado, papai, vira dívida ativa da Fazenda Pública. E o que rege a execução da dívida da Fazenda? Não foi muito para entender isso, mas depois eu entendi. Mas como é que pode se fala de uma... Pois é, antes de transitar em julgado, 114. Depois que transita, 51. Beleza? A multa, esse prazo que está lá no, esses prazos que estão lá no 114, os incisos, tá? Prescrição em 2 anos e prescrição no mesmo prazo da privativa, só se aplica antes de transitar em julgada a sentença penal condenatória. Depois que transita em julgada a sentença penal condenatória com imposição de multa, esse prazo prescricional é regulado pela Lei de Execução Fiscal. Por quê? Porque essa multa, ela vira dívida de valor. E aí ela vai, inclusive, ser incluída na dívida ativa, ou da União, ou do Estado, dependendo do que for, e a Fazenda Pública é quem vai executar, lá no juízo da execução penal, essa multa, quem vai executar, através da Lei de Execução Fiscal. Então, lá no 114, o prazo prescricional é antes de transitar em julgado a condenação de multa, e no 51 é depois de transitada em julgada a sentença condenatória, que é regulada, que é regulada pela Lei 6.000, deixa eu só confirmar, gente, para não... 6.830, deixa eu só ver se é de 80. Perfeitamente, cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. 6.830 de 1980. Tá? Antes de transitar, artigo 114. Depois de transitar, artigo 51, Lei Federal 6.830/80. Beleza? Tranquilo? Beleza. 115. Redução dos prazos de prescrição. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Lembram? Já ouviram falar disso daí em algum lugar? Menor de 21 anos na data do cometimento do fato e maior de 70 na data da sentença? Já ouviram falar isso? Onde? Lembram onde era que a gente falou disso? Menor de 21 na data do cometimento do crime e maior de 70 na data da sentença. Atenuante. Perfeitamente, atenuante, né? Então aqui, ó,
essa circunstância, tá, desse criminoso, ao tempo do crime, né, ser menor de 21 anos, ou então, na data da sentença ele ser maior de 70, isso reduz o prazo prescricional pela metade. Então, se eu cometi um crime, né, quando eu tinha 20 anos de idade, e vamos imaginar que eu peguei uma pena de 1 ano de reclusão, pela pena aplicada, o prazo prescricional é de 4 anos, correto? 1 a menos de 2, prescreve em 4. Só que como eu cometi o crime com 20 anos de idade, ou seja, ao tempo do crime eu era menor de 21, esse prazo prescricional de 4 reduz na metade. Então, o meu prazo prescricional é de 2 anos. Tá bom, gente? Tranquilo? Mesma coisa para quem é maior de 70 na data da condenação. Circunstâncias atenuantes. Redução da pena. Perfeito, Marcelo, é isso mesmo. Então, beleza. Artigo 116. Causas impeditivas da prescrição, né? Ou seja, aqui são situações que impedem, né, a prescrição de correr. Ela para de correr, suspende, né, o prazo prescricional. Causas impeditivas são as que impedem desse prazo prescricional correr, né? Então, o que é que diz o 116? Antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre, tá? Inciso 1º, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. O que ele está dizendo aqui para a gente? Se por acaso essa ação penal, onde eu estou sendo processado pelo cometimento de um crime, dependa, né, da decisão de um outro processo, tá? O prazo prescricional da minha ação penal não vai correr. Vamos imaginar o seguinte: o cara cometeu o furto de 10 celulares e levou para mim. Me vendeu bem barato. E eu, como tenho uma loja de celular, uma parte eu peguei para servir como peças de reposição e uma outra parte eu vendi para os meus clientes. E aí, ele estava sendo processado por furto. Quando menos espera, uma ação penal contra mim por receptação. Só que ele está alegando lá na ação penal dele, e eu também vou alegar na minha, que eu não cometi o crime de receptação, porque os celulares que ele me vendeu eram todos da família dele. Não era produto de furto. Então, se realmente nesse outro processo for reconhecida a inocência dele, que ele não furtou nenhum celular, consequentemente eu não cometi o crime de receptação. Então, como eu dependo da existência desse outro processo, a prescrição no meu processo não corre, não anda. Só quando resolver lá. Tá? Mesma coisa em processo, lá na esfera civil, por exemplo, não precisa ser só dentro da esfera penal. No artigo 236, parágrafo único do Código Penal, que é a única hipótese de ação penal de iniciativa privada personalíssima, 236
parágrafo único, e a gente já viu isso, diz lá o parágrafo único. A ação penal, que ação penal é essa? Né, do crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, enquanto não anular o casamento, não corre a prescrição. Depois que transitar em julgado a sentença lá na esfera civil, que reconhece a nulidade do casamento por induzimento a erro essencial, ou então de ocultação de impedimento, é que começa a correr o prazo prescricional para a prática do crime do 236 caput, cuja pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Entenderam? Então não corre enquanto não resolver no outro processo. Oi? Queria se aplicar também um exemplo de, por exemplo, paternidade. Um casal, eles têm uma filha que eles se separam e o pai é obrigado a pagar a pensão. Só que futuramente ele deixa de pagar a pensão devido porque ele descobriu que a criança não era filha dele. Então ele entra com um pedido de DNA e enquanto não for resolvido essa questão do teste, não pode ocorrer a ação para que ele pague a pensão. Não? Não, primeira coisa, rapidão, olha só. Primeira coisa. Ele está perguntando, professor, no caso de um pai que foi condenado a pagar a pensão alimentícia para um filho, e depois ele vê que ele não é o pai da criança e entra com uma ação para desonerá-lo do pagamento da pensão alimentícia enquanto está correndo esse processo para provar que ele não é o pai. Na esfera civil, nessa situação bem aí, tá? O juiz não deve suspender esse processo dele. Sabe por quê? Porque, em que pese ele alegue não ser o pai, até que venha o trânsito em julgado dessa decisão dizendo que realmente ele não é o pai, tá? Se está tratando da vida de um menor de idade. Pensão alimentícia tratam de alimentos. Alimentos estão intimamente ligados à sobrevivência, à vida humana. Então, com certeza, não se suspende processo em face de alimentos. Tá bom? Agora, obviamente, comprovado que ele não é o pai, automaticamente vai suspender, que ele não tem mais obrigação de pagar alimentos para quem não é filho dele. Tá bom? Beleza? E é só na esfera civil, não tem nada com o processo penal para suspender a prescrição da ação penal, do crime, tá bom? Agora, se, vamos imaginar, deixou de pagar a pensão porque ele acha que ele não é pai, e aí deixar de pagar, de prover os alimentos de um filho é crime. E aí ele vai ser responsabilizado por esse crime pelo ECA, se eu não me engano, de prover os alimentos do filho. E aí o que ele vai dizer? Não, mas peraí, eu fiz isso, tá? Eu não posso ser responsabilizado porque eu não sou o pai dessa criança. Inclusive tem lá na esfera civil uma ação discutindo sobre a paternidade desse menor que eu não sou o pai. E aí sim, aí o juiz na esfera penal vai dizer, opa, então eu vou suspender aqui a ação penal, tá? Inciso primeiro aqui do 116, até que se resolva lá na esfera civil para saber se tu é o pai ou não. Porque se tu for o pai, meu patrão, a ação penal aqui vai continuar e tu tá responsabilizado penalmente. Mas se tu realmente não for o pai, beleza, tu não tinha que prestar alimentos. Se tu não tinha que prestar alimentos, tu não cometeste crime nenhum. Vamos te absolver. Beleza? Tranquilo? Já fecha a chamada e eu passo outro link, tá, gente? Deixa eu voltar aqui para o 116. 116, inciso segundo. A prescrição não corre, inciso segundo,
enquanto a gente cumpre pena no exterior. Claro, se ele está fora, cumprindo uma pena, sem ter a possibilidade de estar aqui, ia ser bom demais se corresse a prescrição concomitante com o cumprimento da pena dele no exterior. Ele ia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Cumpre a pena lá e prescreve um crime aqui no Brasil. Olha, não, meu patrão, resolve tua vida lá fora, cumpre tua pena, quando tu voltar, o prazo prescricional é que vai começar a correr. Mesmo que o processo continue aqui na boa. Não vai correr é o prazo prescricional. A ação pode correr, tá, gente? O que não vai correr é o prazo prescricional. Ou seja, tá? Inciso 3º. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Beleza, o que ele está dizendo aqui? Olha, tiver embargo de declaração e tiver recurso para os tribunais superiores, quando tiver RESP, né, recurso especial, recurso extraordinário, tiver embargo de declaração, não vai correr a prescrição, lindo. Por quê? Porque esse pessoal antigamente usava, né, os recursos de forma protelatória para exatamente dar aso à prescrição. E agora, se tu tentares procrastinar via embargo de declaração, via recurso para os tribunais superiores, a prescrição não corre. Então não vai adiantar nada, pai. Tá bom? Inciso 4º. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O que é que ele está dizendo aqui? Enquanto não for cumprido o acordo que a gente fez, eu, bandido, e acusação, ou enquanto não rescindido esse acordo, porque eu não cumpri ou alguém não cumpriu, a prescrição não corre. Por quê? Era muito bom também. Vamos imaginar a delação premiada. Né? A delação premiada diz, olha, tem uma ação penal aqui contra ti. Mas, se tu caguetar tudo, mostrar onde é que tem uns elementos de informação, onde é que tem provas para condenar, ou pelo menos para a gente ajuizar uma ação contra A, B e C, a gente faz esse acordo e aí não vai ter mais a persecução penal contra ti. Não se vai mais atrás de ti. Tira o teu da reta e põe no dos outros. Está afim? Ele disse, onde é que eu assino o acordo? E faz esse acordo de não persecução penal. E aí o que é que eu dizia? Aí vinha a acusação e dizia, meu patrão, tu ficaste de entregar as provas. Não, eu vou entregar, só um minutinho. E ficava enrolando, até que no final das contas, prescrevia. E o cara se livrava e livrava os comparsas, os outros, né, que não iam ser processados, porque não tinha prova, não tinha nada. Não, lindo, vamos acabar com essa marmota aqui. Fizeste um acordo de não persecução, enquanto fez o acordo, enquanto não cumpria esse tempo todinho aí, não corre o prazo prescricional. Beleza? Parágrafo único. Depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Beleza. Sem problema algum. Está preso? Tem novo processo contra ti, mas tu está preso? A ação penal aqui pode até correr, lindo. Mas o prazo prescricional não corre enquanto tu estiveres preso por um outro motivo, senão dessa ação penal. E aí, lindo, não pensa que tu preso lá, aqui o prazo prescricional vai correr, e depois tu tá, não, prescreveu, enquanto eu estava preso. Não, lindo, nem vai correr o prazo prescricional. Então, fica preso, sai de lá, saindo de lá, é que começa
a correr o prazo aqui dessa atuação penal por esse outro crime. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou logo dar o intervalo aqui rapidinho. E aí a gente volta para falar das causas interruptivas. Para eu não ter que parar bem aqui, tá? Dar o intervalo aqui rapidinho, tomar uma água. 5 minutinhos, 6 minutinhos eu volto. Interruptivas da prescrição. Gente, quando a gente fala em causas interruptivas, né, ou seja, vão interromper a fruição, né, do prazo prescricional, isso significa que o prazo vai voltar a correr do zero, vai iniciar novamente a contagem do prazo prescricional. Tanto é que no parágrafo 2º do 117 diz lá, ó, interrompida a prescrição, salvo as hipóteses do inciso 5º deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Tá? Ele só excepciona o artigo 5º, que é do início ou da continuação do cumprimento da pena, que é em relação ao que falta a cumprir. Aí é diferente. O prazo prescricional acaba sendo prazo prescricional, ele inicia novamente do zero. Então, vou dar uma dica para vocês que às vezes acontece. Professor, é porque o prazo suspende, tem coisa que o prazo interrompe. E eu não sei como é que eu faço essa contagem. Olha só, toda vez que vocês encontrarem falando sobre interrupção, tá? É porque ele inicia do zero. Entendam. Interromper, iniciar, desde lá do comecinho. Tá bom? E quando vocês ouvirem falar em suspensão ou impedimento de fruição de um prazo, tá? É porque ele volta a correr de onde ele parou. Se o prazo prescricional é de 4 anos e houve uma causa impeditiva com 2 anos, significa dizer que o tempo que ele ficar parado, quando voltar novamente a correr o prazo, vai voltar de 2 anos para frente. Porque foi só um impedimento, uma suspensão da fruição daquele prazo, tá? Quando a gente fala em interrupção do prazo, é porque esse prazo ele inicia novamente. Ele inicia de novo. Tá bom? Então, o professor correu já 2 anos dos 4 anos do prazo prescricional e com 2 anos houve uma causa interruptiva do prazo prescricional. Houve uma interrupção desse prazo. Eita, então, quando esse prazo voltar a contar novamente, ele vai voltar a contar do zero. Então, volta, faltando 4 anos novamente de prazo prescricional, e não 2, de onde parou, como é no caso da suspensão, né, do impedimento da prescrição. Na interrupção, ele volta para o zero, está lá no parágrafo 2º do 117. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Tá bom? Então, que causas interruptivas da prescrição são essas, né? Que hipóteses de interrupção, né, são essas? Está lá no 117. Mas então, professor, então, no caso, não volta do zero, volta a contar a partir do momento que foi parado, né? Não.
só volta a contar de onde parou no caso de suspensão ou impedimento. Quando é interrupção do prazo, ele volta a correr novamente, ou seja, volta a correr todo o prazo. Todo o prazo é porque zerou, tudinho. Está vendo o parágrafo 2º? Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente. Se é todo o prazo, não é só de onde parou. Porque se o prazo prescricional é de 4 anos. Começa a correr do dia da interrupção, então pressupõe-se que é como se tivesse uma pausa e começasse, não que zerasse. Não. Do dia da interrupção, ele volta a correr. Ou ele volta a correr todo, ou ele volta a correr de onde parou. Quando ele volta a correr todo o prazo, ele está lá para o prazo todinho, 4 anos. Isso é interrupção. Quando ele volta a correr de onde parou, aí é suspensão ou impedimento do prazo. Vocês ainda não viram recursos, né, em processo civil. Ainda está muito cedo. Então, por exemplo, aqui para a gente, o prazo prescricional é de 4 anos, um exemplo que eu estou dando. Prescreve em 4 anos, beleza. Correu o primeiro ano do prazo, correu o segundo ano do prazo, e aí houve uma causa impeditiva da prescrição. Por exemplo, esse meu processo criminal depende da solução de um outro processo. O que acontece? Suspende a fruição do prazo prescricional, né? Impede que essa prescrição corra. Ela para bem aí, beleza. 1 ano depois, soluciona lá o outro processo. Já posso dar continuidade aqui a ele. 1 ano depois, ou seja, em tese, o prazo prescricional não correu durante 1 ano. O professor agora vai voltar. Como foi causa impeditiva, volta a correr o prazo todo ou em parte? Em parte, porque é causa impeditiva. Então, é só a parte que está faltando. Mais 2 anos de prazo prescricional. Vamos fazer de forma diferente. São os mesmos 4 anos do prazo prescricional. Com 2 anos, aconteceu uma causa interruptiva. Ocorreu uma hipótese de interrupção de fruição desse prazo prescricional. E aí, o que diz o parágrafo 2º? Que na data dessa interrupção, no dia dessa interrupção, o prazo volta a correr. O prazo prescricional, ele volta a correr. Ele volta a correr todo ou ele volta a correr só o que falta? Todo, é o que diz o parágrafo 2º. Se é todo, é porque tu vai contar tudo de novo. Ele zera. Ele passa agora a ser 4 anos novamente dali do dia da interrupção para frente. 4 anos de novo. Beleza? Se o senhor puder repetir, eu agradeço, eu não entendi direito. Repito, olha só. Quando a gente falar em interrupção de prazo, no dia que interromper, o prazo volta a correr, mas volta a correr
do todo. Professor, a gente vai ver, nós ainda nem começamos a falar. Vamos falar do 117 agora. Primeiro eu estou dizendo para vocês. Então, quando acontece o marco interruptivo, que a gente vai ver no 117, essa prescrição some, esse prazo que já correu, ele some e volta a contar do todo. Ou seja, zera, começa a contar tudo de novo. Quando há interrupção, que inicia, interromper e iniciar do zero. Quando existe uma causa impeditiva, né, um impedimento, a suspensão do prazo, ou seja, tu não esquece o que já aconteceu, ele só suspende que ele continue a correr. Olha, foram 2 anos que ele correu, então suspende, para bem aí a ser 2 anos. Beleza, parou. Vamos resolver aquela situação ali. Ixi, aquela situação demorou 1 ano. E aí, esse 1 ano vai entrar no cômputo? Não, porque estava suspenso o prazo. O prazo de 2 anos parou bem ali. Passaram 2 anos e parou bem ali. Passa mais 1 ano, resolve a situação de lá, agora volta para cá, vamos dar continuidade. Beleza, essa continuidade vai ser de todo o prazo prescricional ou só da parte que está faltando? Só da parte que está faltando. Porque a gente só suspendeu, a gente só impediu que o prazo continuasse correndo. Até onde ele correu, está valendo, para. Ixi, agora correu 2, faltam 2 anos. Vamos contar agora, desses 3 anos depois do lado do começo, que é 2 ele correu, 1 ele parou, e agora a gente volta a contar os 2 anos. Na interrupção, não. Professor, correram 2 anos e veio um marco interruptivo. Quanto tempo tem ainda de prazo prescricional? 4 anos de novo. Porque cada vez que interrompe, 0 prazo prescricional. A gente tem que contar tudinho de novo, como diz o parágrafo 2º. Melhorou agora, para entender? Então, aqui nesse artigo se trata apenas dessa interrupção, não da suspensão, né? Claro, é só interrupção. Interrupção é totalmente diferente de suspensão, né? De impedimento. Mas aí, quando for falar, vai ter uma questão específica que vai dizer que não é para usar esse artigo? Não, de forma alguma. Vamos falar do 117, talvez depois que eu fale do 117, como a Dionara falou aqui, que ela disse, professor, mas talvez é porque a gente não sabe quando interrompe. Calma. E a gente vai já falar no 117, eu vou trazer um exemplo, pode ser que a gente consiga entender melhor. Beleza? Beleza. Então, olha só o que é que diz o 117. O curso da prescrição interrompe-se, ou seja, o curso da prescrição zera. Volta a contar todo o prazo, que tem no parágrafo 2º, quando se trata de interrupção, né? Quando se trata de interrupção de prazo, todo o prazo começa a correr novamente. Beleza. E quando é que zera e começa a correr o prazo prescricional novamente? Inciso 1º, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, na hora que o juiz recebe a denúncia ajuizada, né, pelo Ministério Público, ou recebe a queixa que foi ajuizada pelo particular, pelo privado, ação de iniciativa privada, vem aí o prazo prescricional que já tinha corrido, ele para e volta a contar todinho o prazo novamente. Então, a partir daí, zera, começa a contar de novo. Vamos imaginar o seguinte. Eu cometi um crime cuja pena é de 15 dias a 6 meses. Certo? Eu cometi esse crime em dezembro de 2018. Eu cometi em 10 de dezembro de 2018, eu cometi esse crime, cuja pena é de reclusão de 15 dias a 6 meses.
10 de dezembro de 2018. Peraí, meu crime, pena máxima, ação penal contra mim, prescreve em abstrato. Em abstrato, regula pela pena máxima combinada. Pena máxima combinada desse crime, que é de 15 dias a 6 meses, é 6 meses. 6 meses prescreve em, lá no 109, em 3 anos. A pena menor que 1 ano prescreve em 3 anos. Poxa, então peraí. Eu cometi o crime 10 de dezembro de 2018. Quando é que vai fazer 3 anos para prescrever? 9 de dezembro de 2021. Hoje são 23. Égua, tá para prescrever. Vou pedir a Deus que até lá o juiz não receba a denúncia do Ministério Público contra mim. Se tiver sido oferecida uma denúncia. Se tiver sido. Se não foi nem oferecida a denúncia ainda, muito menos tem o que receber, né? Então, se chegar dia 9 de dezembro, que faz exatamente 3 anos, e não houver o recebimento da denúncia, vai ocorrer a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Entre o dia que começou a correr a prescrição, que foi no dia que eu cometi o crime, em 10 de dezembro de 2018, até o marco interruptivo, que nesse caso, o primeiro marco interruptivo, depois que começa a correr, é o recebimento da denúncia ou da queixa. Se tiver percorrido o lapso temporal prescricional ou mais do que esse prazo, está prescrito, gente. Tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Eu cometi o crime dia 10 de dezembro de 2018. Acontece que agora, hoje, dia 23 de novembro, o juiz recebeu a denúncia. Então, Mário, se foi 10 de dezembro de 2018, ele tinha que receber essa denúncia até 9 de dezembro de 2021 para poder prescrever. Como ele recebeu hoje, dia 23, alcançou os 3 anos do prazo prescricional? Não, não alcançou. Se não alcançou, não prescreveu. E esse marco, recebimento da denúncia ou da queixa, interrompe a fruição do prazo prescricional. Ele não vai correr. Para bem aí, beleza. E ele só volta a correr do dia da interrupção. Qual é o dia da interrupção? Hoje, 23 de novembro. E esse prazo prescricional? Ele volta a correr todo ou só uma parte? Volta a correr todo. Claro, porque como houve uma interrupção, no parágrafo 2º diz, olha, quando houver interrupção, o prazo prescricional volta a correr todo. E aí, se zerou hoje, amanhã faz um dia de novo de prazo prescricional, depois da manhã 2 dias, depois de amanhã 3 dias, e assim a gente vai contando sucessivamente. Até o próximo prazo, até o próximo marco interruptivo. Então, o que a gente precisa analisar para saber se ocorreu ou não a prescrição é ver se o lapso temporal prescricional, se o prazo prescricional ocorreu, aconteceu entre os marcos interruptivos. Professor, que marcos interruptivos são esses? O primeiro a gente acabou de ver. Recebimento da denúncia ou queixa. Tá? Conseguiu melhorar a visualização? Vamos mais para frente que vai ficar melhor ainda. Inciso 2º e inciso 3º do artigo 117, tá, gente? Eles trazem 2 institutos que são afetos aos crimes dolosos contra a vida, tá? Tentados ou consumados, não interessa.
todo crime doloso contra a vida, que é julgado pelo tribunal do júri, tem esses dois institutos aqui. Inciso segundo, pela pronúncia, e inciso terceiro, obviamente, pela decisão confirmatória da pronúncia, né? Ou seja, quando tem um recurso contra essa pronúncia e que a instância adquém confirma que a pronúncia está correta, que tinha que ser sido mesmo pronunciado. O que é isso? Pela pronúncia. A pronúncia é o ato pelo qual o magistrado encaminha o réu a julgamento pelo tribunal do júri, tá? Pelo conselho de sentença. Então, vamos imaginar o seguinte: eu cometi um crime doloso contra a vida, um homicídio. O juiz recebeu a denúncia. Até o dia que esse juiz recebe a denúncia contra Marvel, já ocorreu o prazo prescricional? Vamos lá. Qual é o prazo prescricional para quem comete homicídio? 121. Homicídio simples, vamos imaginar. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Já transitou em julgado a minha ação penal? Não, está no começo, né? Se está no começo, ainda é a prescrição em abstrato, e não em concreto. Se é em abstrato, como é que a gente regula a prescrição? 109, caput, pela pena máxima combinada do crime. Qual é o crime? Homicídio. Qual é a pena máxima do homicídio simples? 20 anos. 20 anos prescreve em 20 anos. Em 20. Prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. E a pena máxima do homicídio não é 20? Do homicídio simples? A máxima combinada? Então 20 é superior a 12 anos. Então quem tem pena superior a 12 anos combinada máxima, prescreve em 20 anos. Lá no inciso 1º do 109. Estão conseguindo entender, não é isso? Beleza? Esse crime eu cometi, gente, em em 2000. Em 2006. Não, 2006 não, 2011. Se eu cometi esse crime em 2011, para 2021 tem quanto tempo? 10 anos, né? Prescreveu? Não. Porque para prescrever tem que ter 20 anos no mínimo. Só tem 10, então não prescreveu em abstrato. Perfeito? E hoje o juiz recebeu a denúncia contra a Marvel. Se ele recebeu a denúncia contra a Marvel, significa dizer que hoje zera esse prazo prescricional que já tinha passado 10 anos. Esses 10 anos zeraram hoje. Começa a contar de novo mais 20 anos. Entendeu? Como é que funciona? Beleza. E aí, vamos imaginar, vou fazer diferente para a gente entender. Eu cometi o crime em 2011, 2016, veio a decisão de pronúncia. O juiz disse, olha, eu pronuncio Marvel pelo crime de homicídio simples contra a vítima. Ou seja, ele me jogou lá para o... Qual o quê? Para pronunciar crime doloso contra a vida. Isso é processo penal. De forma tentada ou consumada. Se for crime doloso contra a vida
crime culposo contra a vida não vai para o tribunal do júri. Culposo não, só vão os dolosos, tá? 2011 eu cometi o crime, 2012 ele recebeu a denúncia. Eita, professor, então, de 2011 para 2012 só tinha passado um ano, são 20, estava era longe de prescrever, perfeito. 2016, ele me 16, que é o outro marco interruptivo que zera novamente o meu prazo prescricional, só tinham passado quantos anos? 4, de 2012 para 2016. Prescreveu entre... Beleza. Obviamente que eu não me contive em ser pronunciado para o tribunal do júri. Ou, desculpa, ser denunciado não, ser pronunciado para o tribunal do júri. Eu não matei ninguém. Recorro para a instância de quem? Recorri agora em 2016, eu fui pronunciado. 2016 eu recorri. E vamos imaginar que a instância de quem só julgue o meu processo em 2026. Né? Eita, Marga, então, quando tu foste pronunciado, zerou bem aí o prazo prescricional. Começou a correr de novo. 2016, 2017, 2018... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2026, a instância a de quem deu uma decisão confirmatória da pronúncia. Inclusive, o recurso da decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, que a gente chama de rese. Só as iniciais, recurso, R, em E, sentido S, estrito E, rese, tá? Aí eu interpus o rese, e só agora, em 2021, 10 anos depois, a instância de quem, né, deu a decisão confirmatória da pronúncia, dizendo que realmente eu tenho que ser julgado pelo tribunal do júri pelo homicídio simples que eu cometi. Ixi, então, peraí, qual foi o marco interruptivo anterior? Recebimento, foi a pronúncia. A pronúncia foi em 2016 e agora em 2026 confirmou. Entre esses dois marcos interruptivos, decorreu o prazo prescricional? Não, né? Não decorreu. Prescreveu? Não. Não, se não tem um prazo prescricional, então não prescreveu. Então, captando a mensagem da interrupção, das causas interruptivas, toda vez que tem uma causa interruptiva, zera e começa a contar de novo. Lá no recebimento da denúncia, zerou para contar de novo os 20 anos. Na pronúncia, zerou para contar 20 anos. Olha, se a pronúncia foi em 2016, a decisão de pronúncia, e se por acaso esse meu recurso que eu interpus só venha a ser julgado em 2036, 20 anos depois, quando vier a decisão confirmatória da pronúncia, entre os marcos interruptivos, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia, que é outro marco interruptivo, entre eles, aconteceu o prazo prescricional? 16 a 36. Completa os 20 anos. Qual é o prazo prescricional? Prescreveu? Prescreveu. Porque alcançou os 20 anos do prazo prescricional. Entenderam, gente? Estão conseguindo entender? Mesmo com a interrupção, porque na hora que interrompe, zera. Começa a contar de novo. Aí tu tem que pedir a Deus para exatamente
tempo voar e ocorreu o prazo prescricional antes de chegar o outro marco interruptivo. Que se vier o marco interruptivo antes do prazo prescricional, não ocorreu a prescrição, que foi o exemplo primeiro que eu dei, né? Pronúncia que zerou o prazo em 2016 começa a contar de novo. 2017, 1 ano, 2018, 1 ano, 2 anos, 2019, 3 anos, 2020, 4 anos, 2021, 5 anos. Aí, como a decisão foi em 2026, entre um marco interruptivo, pronúncia, e o outro marco interruptivo, decisão confirmatória da pronúncia, só se passaram 10 anos. Tinha que passar 20 para poder prescrever. 10 anos não prescreve. Toda vez que interrompe, tu começa a contar de novo os 20 anos, que é o prazo prescricional. Preso ou solto? Não. Opa, exatamente. Se ele estiver preso, nem corre a prescrição. Estão conseguindo visualizar, gente, como é que a gente faz? Por isso que quando eu falei para vocês que, para mim, prescrição, a base de prescrição é o artigo 109, que é antes de transitar em julgado, é o artigo 110, que é depois de transitar em julgado, e o artigo 117, que trata dos marcos interruptivos. Por isso que, às vezes, o cara diz assim, professor, esse processo já tem 30 anos que esse cara matou a vítima, está com 30 anos... Já prescreveu? Não sei. Não sei. Por que tu não sabe, professor? Se a prescrição é 20 e já está com 30 anos. Porque eu não sei quais foram os marcos interruptivos que já aconteceram nessa ação penal e em que época eles aconteceram. Como eu estou falando para vocês, vamos imaginar para a vida real. 2021, 2011, 2001, 91, 2001, 2011, 2021. Cometi um crime em 1991, eu, Marro, matei um cara em 1991. De lá para cá tem quanto tempo? 30 anos. Professor, então prescreveu, né? Não, sabe por quê? Na hora que a gente pega a ação penal, tá lá. Que o recebimento da denúncia foi 91, o recebimento da denúncia foi em 2001. 2001 interrompeu, né? Ou seja, significa dizer que os 10 anos que já tinham se passado, zerou. Aí do recebimento da denúncia, começa a contar de novo o prazo prescricional. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chegou em 2011, eu fui pronunciado, o juiz deu a decisão de pronúncia. Entre o marco interruptivo, recebimento da denúncia, e o marco interruptivo, decisão de pronúncia, ocorreu os 20 anos da prescrição? De 2001 para 2011? Não, só 10 anos, né? Prescreveu? Não. Em 2011 eu recorri, dizendo que não queria ser pronunciado. A instância de quem agora, em 2021, veio a decisão confirmatória da pronúncia, dizendo que realmente eu tenho que ser julgado perante o tribunal do júri. Entre os marcos interruptivos, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia, 2011 para 2021, prescreveu? Qual é o prazo prescricional? De 2011 para 2021 tem quantos anos? 10. Prescreveu? Não, não prescreveu. Então, olha só. Em que pese eu tenha cometido esse crime há 30 anos, ele não está prescrito. Por quê? Porque tudo depende de marco interruptivo. Entenderam, gente? Ficou melhor agora sim para entender?
Ele o quê? Foi em 2011, quando o juiz deu a decisão de pronúncia contra mim, eu recorri, eu tenho que recorrer. Porque a decisão confirmatória da pronúncia é outro marco interruptivo. Oi? Vamos imaginar o seguinte, que é outra situação que a gente vai ver aqui, tá? Deixa eu ir mais à frente, e aí eu volto para responder essa pergunta. Professor, e se a decisão lá da instância de quem for dando provimento ao recurso e não pronunciando esse réu para ser julgado no tribunal do júri? A gente volta e vê já. Peraí. Vamos voltar lá para o 117 para ver outras causas interruptivas. Inciso 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Beleza. Então, quando houver a publicação da sentença, é outro marco interruptivo. Quando houver a publicação de um acórdão da instância ad quem, do órgão colegiado, é outro marco interruptivo. Então, vamos lá. Vou voltar para a pergunta de Dionara, para a dúvida. Professor, e se por acaso ele foi pronunciado, interrompeu, e o tribunal lá em cima não confirmou a decisão de pronúncia, disse que ele não podia ir a julgamento. Beleza. Se ele não vai a julgamento pelo tribunal do júri, né, nós precisamos ver o quê? Qual foi o motivo dele, do tribunal ter dito que ele não tinha que ir para lá? Porque não é homicídio, e sim latrocínio? E aí, dependendo... desclassifica de homicídio para latrocínio. Então, nós vamos pegar agora a pena máxima em abstrato do latrocínio, para ver o novo prazo prescricional. Tá? É simples. Mas não esqueçam que essa prescrição foi zerada com a decisão de pronúncia. Está correndo, e desde 2016, no exemplo que eu falei anteriormente, que eu fui pronunciado, e agora em 2026, o tribunal disse que não, eu não confirmo a decisão de pronúncia, porque não é homicídio, é latrocínio, esse processo vai lá para uma vara normal para latrocínio, uma vara criminal comum, e o juiz vai fazer todo o processamento, porque eu cometi foi latrocínio. E aí, 2026, 2031, ele sentencia, e em 2031 essa sentença é publicada. Não, Amaro, peraí. Houve agora uma pena aplicada. Onde? Qual é a pena do latrocínio? 157, parágrafo 3º. Vamos lá. 157, parágrafo 3º, inciso 2º. Pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Como a pena máxima... Mas peraí, Margo. Tu pegaste uma condenação agora de 20 anos. Essa prescrição vai ser regulada pela pena máxima em abstrato ou pela pena aplicada? Pronto, aí a gente precisa ver. O Ministério Público recorreu disso? Não, o Ministério Público não recorreu. Ficou satisfeito com a pena de Marvel em 20 anos pelo latrocínio. Se o Ministério Público não recorreu, é a prescrição da pretensão punitiva em concreto. Mas eu, Marvel, recorri. Eu entrei com uma apelação criminal porque eu quero ser absolvido. Então, essa sentença ainda é uma sentença recorrível, como diz lá no 117, inciso 4º, não é isso? (117), inciso 4º. Pela publicação da sentença
recorrível. Ou então do acórdão condenatório recorrível. Sentença condenatória recorrível, acórdão condenatório recorrível. Porque eu recorri, certo? Só que já transitou em julgado no Ministério Público. E lá no parágrafo 1º do 110 diz que quando houver o trânsito em julgado para acusação, a prescrição é regulada pela pena aplicada. Qual foi a pena aplicada? 20 anos. 20 anos prescreve em? Prescreve em 20 anos. Perfeito. Inciso 1º do 109. Maravilha. E aí o que acontece? Qual foi o marco interruptivo anterior à sentença? A publicação da sentença, em 2031. É só vir aqui, gente. É só a gente olhar os marcos interruptivos do 117. O que é anterior à publicação da sentença condenatória com recurso? Foi a pronúncia. Quando foi a pronúncia? 2016. Caso de pronúncia, mandou ir para o juiz lá do latrocínio, e o juiz do latrocínio agora em 2031 me condenou por latrocínio a 20 anos. O Ministério Público não recorreu, prescrição da pretensão punitiva em concreto, pena aplicada, 20 anos. Entre os marcos interruptivos, decisão de pronúncia e publicação da sentença recorrível, tem 20 anos? Tem quanto tempo? De 2016 a 2031? Tem 15 anos, né? Prescreveu? Não, não prescreveu. Estão conseguindo visualizar como é que faz a contagem? É isso. O pessoal do online está conseguindo? É sempre a gente levar em consideração o prazo prescricional do 109, ou em abstrato ou em concreto, e o 117. Inciso 5º do 117. Ah, professor, pelo acórdão condenatório recorrível também. Acórdão condenatório, o que é isso? Acórdão, gente, nada mais é do que uma decisão colegiada. É a decisão dos tribunais. Então, vamos imaginar que não foi homicídio que eu cometi, que não foi latrocínio. Foi furto que eu cometi. Então, quando a gente fala em furto, que não é crime doloso contra a vida, não vai ter nenhum marco interruptivo do inciso 2º, nem um marco interruptivo do inciso 3º. Não vai ter nem pronúncia, nem decisão confirmatória da pronúncia. Os marcos interruptivos nesses crimes comuns, normais, sem ser o tribunal do júri, vão ser recebimento da denúncia e publicação da sentença. E os acórdãos. Então, pratiquei furto. Em 2011. Quando chegou em 2015, o juiz recebeu a denúncia. Eita, então peraí. Fato e denúncia. 2011 para 2015 são 4 anos. Como não tem nada transitado em julgado ainda é em abstrato. Se é prescrição em abstrato, é pela máxima combinada do crime. Máxima combinada do crime de furto é 4 anos. 4 anos prescreve em 8. Entre fato e recebimento da denúncia, já tem 8 anos? Não, só tem 4, né? 2011 para 2015. Então não prescreveu em abstrato. Quando chega, isso em 2011 para 2015, quando chega em 2016, o juiz sentencia. Eita, Marra. 2016 ele sentenciou. Te deu uma pena de 1 ano, que é de 1 a 4. O Ministério Público não recorreu. Certo? Mas estou sabendo que tu recorreste, né? Para ser absolvido. Beleza, recorri. Então,
Qual foi o último marco interruptivo? Hein? A publicação da sentença, perfeito. Então, entre a publicação da sentença e o próximo marco interruptivo, é preciso que tenha o prazo prescricional. Qual é o prazo prescricional? Não. Não esqueçam que agora a prescrição é regulada pela pena aplicada. Eu falei que eu peguei 1 ano e que o Ministério Público não recorreu. 1 ano prescreve em 4. Menos de 1 que prescreve em 3. 1 ano prescreve, de 1 a menor que 2, prescreve em 4 anos. 2016, eu recorri para a instância de quem? Pedindo para ser absolvido. Chegou agora em 2021, a instância a de quem julgou o meu recurso e manteve a minha condenação. Certo? De 1 ano. Prescreveu ou não? Por que não? De 2015 para 2021. Não esquece que, recebendo a denúncia em 2015, 2016, eu fui sentenciado a 1 ano sem recurso da acusação, pena aplicada, regula a prescrição, que vai prescrever em 4. Próximo marco interruptivo, acórdão condenatório recorrível, certo? O acordo veio quanto tempo depois? De 2016 para 2021? 5 anos depois, né? Não é isso? Qual é o prazo prescricional? 4 anos. Já se passaram? Prescreveu? Prescreveu, tá? E aí, eu volto a lembrá-los daquela classificação da prescrição, tá? Ele diz assim, prescrição da pretensão punitiva em concreto, retroativa e superveniente. Lembra as 2 espécies da de concreto? Retroativa e superveniente. Nesse caso, foi uma prescrição retroativa ou foi uma prescrição superveniente? Foi uma prescrição superveniente. Professor, por que a gente fala superveniente e fala retroativa? Vixe, a doutrina que vem só para bagunçar. Quando a gente falar em prescrição da pretensão punitiva em concreto retroativa, é porque ela aconteceu antes da sentença condenatória, da decisão condenatória. Quando a gente falar que essa prescrição ocorreu depois da decisão condenatória, essa prescrição é em concreto superveniente. No nosso caso que a gente acabou de falar, prescreveu entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão, não foi? Não foi depois da sentença? Então, essa prescrição é da pretensão punitiva, em concreto, superveniente. Tá, gente? Então, na instância de quem? O senhor não recorreu. O Ministério Público já não tinha mais recorrido. O que aconteceu agora? Agora, transitou em julgado para todo mundo. Se transitou em julgado para todo mundo agora, dia 23 de novembro de 2021, começa o que agora? A prescrição da pretensão executória. Já transitou em julgado para todo mundo, só resta agora executar a pena. Só que eu não sou besta. Eu fugi. Eu me escondi para ninguém me encontrar. Professor, aí, quanto tempo prescreve essa pretensão executória do seu crime? Quanto tempo? 4 anos. Se minha pena é de 1 ano, prescreve em 4 anos, está lá no código. Significa dizer que entre
o trânsito em julgado da minha ação penal, até eu iniciar a execução da pena, não pode passar 4 anos. Porque se passar 4 anos, ocorre a prescrição da pretensão executória. Tá, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Essa última parte eu não entendi, professor, sobre executória. Hein? Essa última parte aí que você falou sobre coisa executória, eu não entendi. Pretensão executória, a gente acabou de ver lá no 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória. Então, no dia que transita em julgado a sentença condenatória para todo mundo, o que vai acontecer? O Estado vai ter que fazer eu cumprir a pena, não é não? E o Estado tem um prazo também para fazer isso, que é o prazo prescricional. Que prazo é esse? É o prazo que é regulado pela pena aplicada. Minha pena aplicada não é de 1 ano, que foi transitada em julgado? 1 ano prescreve em 4 anos. Então, o Estado tem 4 anos para fazer eu começar a cumprir a pena, fazer eu executar a pena. Se transcorrer 4 anos ou mais, prescreve a execução da minha pena. Ou seja, prescrição da pretensão executória. Prescrição, né, da vontade de fazer com que eu cumpra aquela pena, execute aquela pena. Melhorou? Melhorou sim, professor, valeu. Na hora. E inciso 5º, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, que aí não vai ser mais pelo total, vai ser pelo que falta a cumprir, que a gente viu, por isso que é excepcionado, não é o todo, mas só do parte do que falta, né, do cumprimento da pena, e pela reincidência. Com a reincidência também a mesma coisa, interrompe e volta a contar novamente o prazo prescricional do todo zerado, né? O cometimento, uma nova condenação de crime. Por quê? Se é reincidente, já tem um crime anterior, que a gente vai somar, vai virar uma nova pena, né? E aí começa a correr novamente o prazo prescricional desde o zero por reincidente. Tá? Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5º e 6º, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Tá? Então, a regra é que interrupção do prazo prescricional para um, aproveita para todo mundo. É para todos. Se interrompeu a prescrição para mim, interrompeu também para o meu comparsa. Ah, beleza, interrompeu só para Marvel, para mim não interrompeu. Tá para prescrever meu crime? Não, lindo. Se interrompeu para um, interrompeu para todo mundo. Tu tá na barca do mesmo jeito. Renova o prazo prescricional. Aí continua. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Aqui é que ele já fala de crime, ou seja, cometimento de 2 ou mais crimes, tá? De crimes conexos. Perfeito? E aí o que acontece? Se por acaso houve a interrupção, eu cometi o crime de estupro e de furto contra uma mulher, crimes conexos, eu e meu comparsa, na hora que interrompe a prescrição para mim, pelo recebimento da denúncia, para ele também está acontecendo a interrupção do prazo prescricional, da mesma forma, porque são crimes conexos. E aí se estende aos demais a minha interrupção para eles.
Tá? Artigo 118. O segundo a gente já viu, o parágrafo segundo, né, que fala da interrupção que volta a contar do todo. E no 118, as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Eu não sei por que botaram isso aí no código, porque isso aqui é chover no molhado. Imagina, eu fui condenado em concurso de crime material, eu fui condenado por estupro e furto. De novo, vou falar a mesma coisa. Estupro eu peguei 6 anos e o furto eu peguei 1 ano. Gente, 6, 1, 7, 7 prescreve em uma regra geral, tá, gente? Estou só dando um exemplo que a gente vai ver como é que funciona. 12, beleza. Mas peraí, o furto é 1 ano prescreve em 4. O estupro, que é 6, prescreve em 12, né? O furto prescreve em 4 e o estupro, 6 anos, vai prescrever em 12. Qual é a pena mais grave? A de 1 ano ou a de 6 anos? 6. Se a de 6 anos, que é a de 6 anos, já prescreveu, que eram necessários 12 anos para prescrever, como é que a pena de 1 ano que prescreve em 4 ainda não prescreveu? Então, por óbvio, que as penas mais leves prescrevem com as penas mais graves. Se a mais grave, que era 12, já prescreveu, que dirá de 1 ano que prescreve em 4. Estão entendendo? Né? Vai acabar aqui a chamada. Deixa eu logo terminar a chamada e eu passo outro link só para a gente concluir. Está faltando um minutinho desse 1 minutinho ir embora para a gente passar o outro link. Então, vamos continuar. Então, entenderam em relação às penas mais leves, prescrevem com as mais graves. Artigo 118. Artigo 119 do Código Penal. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. O que ele está falando? Vou voltar, por exemplo, que eu dei para vocês. Furto e estupro. A pessoa só pegou 1 ano no furto, 6 anos no estupro, pena final, 7 anos. 7 anos prescreve em 12 anos, né? Superior a 4 e não excede a 8. Prescreve em 12 anos. Vamos imaginar que entre o recebimento da denúncia até a sentença condenatória publicada, já se passaram 5 anos. Certo? Ah, professor, então ainda não prescreveu. Se prescreve em 12 e só tem 5 anos entre o recebimento da denúncia, que é um marco interruptivo, e o próximo marco interruptivo, que é a publicação da sentença recorrível, não se passaram 12 anos ou mais e só 5, então não prescreveu. Calma. Pelo 119, a gente precisa analisar essa prescrição isoladamente para cada crime. Então, foram 2 crimes em concurso de crimes. Concurso material, por exemplo, né? Somei o furto 1 ano com 6 anos do estupro. Pena final em concurso material, 7 anos. 7 anos prescreve em 12. Mas não. Para prescrição, a gente não faz assim. Prescrição, a gente pega cada pena do crime isoladamente e joga lá no prazo prescricional. Então, beleza. 6 anos é 5.
5. Então, não prescreveu o crime de estupro. Beleza, agora vamos para o de furto. Furto, minha pena é de 1 ano. 1 ano prescreve em 4. Espera aí, mas entre os marcos interruptivos, recebimento da denúncia e publicação da sentença recorrível, já tem quanto tempo? 5 anos. Prescreveu? Pronto, prescreveu. Então, nessa hora, inclusive, houve a prescrição da prescrição punitiva em concreto retroativa. Por quê? Porque a prescrição ocorreu anteriormente, né, de forma retroativa, de forma anterior à condenação. Então, entre esses marcos interruptivos para o caso do furto, de 1 ano, o Ministério Público não recorreu, transitou em julgado do Ministério Público, parágrafo 1º do 110, em concreto, retroativa. Prescreveu por furto, mas aí o juiz vai extinguir a punibilidade em relação ao furto e vai continuar o crime de estupro. E aí eu recorro para o tribunal. Eu disse, ó, seu tribunal, eu não cometi o estupro, não, eu sou inocente. Aí rola o pau. Tá, gente? Entenderam como é que a gente faz para aquilatar, para aferir a prescrição quando é concurso de crimes, perfeito? Tranquilo, gente? Artigo 120. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Tá bom? O que ele está dizendo aí? Na hora que esse réu ele é agraciado com a extinção da punibilidade dele por conta, né, da concessão do perdão judicial, essa sentença que concede o perdão judicial é como se não tivesse tido nada para efeitos de reincidência. Ah, professor, mas ele cometeu o crime de homicídio culposo e recebeu o perdão judicial. E foi menos de 5 anos ele cometeu esse outro crime. Ele é reincidente? Não, ele não é reincidente. Porque no caso da concessão da sentença que concede o perdão judicial, ela não vai ser considerada para efeitos de reincidência. Beleza? Alguma dúvida, gente? Até o momento, não. E se Deus quiser, não vai ter mais nenhuma. Inclusive, todos já fizeram a atividade, encerra sexta-feira, viu? O prazo, se eu não me engano. Tá, termina dia 26. O prazo, sexta-feira agora. Então, pelo amor de Deus, não esqueçam desse prazo para vocês lançarem logo a atividade, tá, gente? Outra coisa. Nosso conteúdo programático encerra aqui, tá? Ou seja, o que nós nos propomos a fazer, né? A conversar, né? A mostrar para vocês, acabamos o nosso conteúdo programático. A gente ainda tem aula terça-feira que vem. Qual é a minha sugestão para terça-feira que vem? Eu virei para cá, de qualquer forma, eu tenho que vir. E o que eu estou pensando em fazer? Eu venho, abro 15 minutos, ninguém me aparecer, eu lanço a presença de todos vocês normalmente, fecho online, muitíssimo obrigado e vida que segue para a nossa prova e nossa atividade. Se nesses 15 minutos alguém me aparecer, professor, eu estou com uma dúvida nisso bem aqui, o senhor pode me explicar? E a gente vai, conversa, explica na boa, sem problema algum. Tá? Nos primeiros 15 minutos. Passados os primeiros 15 minutos, não me apareceu ninguém, eu fecho e vida que segue. Se aparecer, a gente conversa na boa, sem problema algum. Essa é a minha sugestão. O que vocês acham? Pode ser assim? Tá?
Mesmo porque vai ser na semana anterior à prova. Eu sei que vocês vão estar doidinhos com a cabeça, estudando. Não. Nossa próxima aula é terça-feira que vem. Não é sexta, não. Sexta, encerra o prazo da atividade complementar, que vale até 3 pontos. E aí, terça-feira que vem, que é a nossa derradeira aula antes da prova, eu venho para cá, gero o link, normalmente, como sempre faço, espero 15 minutos, até 14h25, espero até 14h25, não apareceu ninguém, eu fecho o link e lanço chamada presença para todo mundo. Se me aparecer alguém, professor, é que eu estou com uma dúvida. Beleza, a gente conversa aqui na boa. Eu tenho que vir mesmo. Quem não quiser vir, quiser só tirar dúvida pelo online, pode. Quem quiser vir tirar dúvida aqui, pode também, tanto faz. Pode ser assim? Ok. Então, independentemente da gente se encontrar ou não na terça-feira que vem com alguém ou não, eu já, desde agora, só agradecimentos a todos vocês pela compreensão, pelo carinho, pelo respeito, pela presença de todos vocês, tá? Em relação às nossas aulas. Muitíssimo obrigado por tudo. Estou à disposição, tá? Continuo aqui na Facam, tomara que não me botem para fora. Continuo aqui, o que precisarem, sabem como me encontrar, eu vou estar por aqui. Eu até acho que a partir do semestre que vem já vai ser tudo presencial, né? E eu continuo na casa. Quem sabe a gente se encontra em outras disciplinas aí mais pela frente, tá, gente? Muitíssimo obrigado a todos vocês. Sucesso. Sucesso para vocês todos. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde. Tchau, tchau.